E aí, gente, a gente não deve ficar chateado se um formando pedir para mudar, entende? Não é algo pessoal. Ele precisa ter uma identificação para se abrir. Ele precisa encontrar no irmão aquela confiança de se abrir. Então, assim, pode acontecer de que o seu formando hoje não seja amanhã, por alguma realidade. E tá tudo certo, entende? Então, enfim, né? Eu li aqui sobre o formador pessoal, sobre a formação pessoal, e aqui embaixo depois vocês vão ver sobre os formandos, certo? O que o Estatuto fala sobre o formando. Mas eu posso depois ver e colocar para vocês verem, tá bom? E aí eu coloquei aqui alguns pontos que vai falar, nos ajudar a entender melhor a nossa missão. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o Espírito Santo, é o formador que se utiliza da mediação humana. O formador pessoal, ele é utilizado, né? Ele é um canal, é uma mediação do Espírito Santo para ajudar o formando, certo? Formador, ponto 2, o formador precisa traduzir bem as regras. Vocês precisam, né? E aí aqui eu vou ver com ela, eu já até falei com ele, vou esperar ele me retornar, porque a gente precisa ter bem claro essas regras. A gente teve uma formação sobre isso, né? Mas eu, particularmente, para mim, se eu não tiver com as regras na mão, eu não vou lembrar. E é importante que a gente esteja com ela, que a gente vá lá e olhe. Isso aqui eu preciso, né? Eu preciso falar, eu preciso levar para o meu formando e motivá-lo a viver isso aqui. E até para nós mesmos, né? Vivermos. Então, o formador precisa traduzir bem essas regras. Precisa levar o formando a viver. Porque se ele não viver essas regras, ele não vai sair do raso. Lembra da natação? Ele vai ficar sempre ali no raso. Ele não vai conseguir ir mais à frente porque ele não está sabendo nadar. E para saber nadar, ele vai ter que cumprir todas as regras da natação. Ele vai ter que fazer cada passo. Aprender a respirar, aprender a dar braçada, aprender a dar pernada, aprender a ter resistência dentro da água, aprender a virar o pescoço na hora de respirar. Tudo isso faz parte desse caminho de formação pessoal. Então, formando, ele vai precisar ver bem essas regras, porque é isso que vai ajudar ele a ir para águas mais profundas, é isso que vai ajudar o formando a nas ondas mais fortes ele conseguir permanecer flutuando, até que as ondas acalmem e ele consiga continuar nadando, porque nós sabemos, né, quanto é difícil a gente permanecer quando as águas estão, né, fortes, quando as águas estão contrárias, mas quando nós estamos com essas regras, né, vivendo o que tem que ser vivido, com a certeza daquilo que nós demos um sim, nós conseguimos permanecer, certo? 3, o formador precisa ser exemplo e ter postura, que eu já tinha falado anteriormente. Postura de formador. O formador não pode chegar numa formação de qualquer jeito. Eu vou formar com short, eu vou chegar e vou me sentar de qualquer jeito. Postura. A comunidade vai, nós conversávamos na penúltima reunião do conselho, sobre a gente favorecer essas partilhas. As partilhas devem acontecer na comunidade, não é na casa minha, na casa do formando, não. É na comunidade, e a comunidade já está preparando esses locais, né? Nós vamos preparar a comunidade para que no mesmo dia tenham várias formações. Eu já tenho, assim, todo um pensamento na cabeça, né? Que já foi iniciado pelo fundador, e a gente está já vendo como é que faz para concretizar, né? Aquilo que o Senhor inspirou no coração dele. Locais, grutinhas, com imagem de santo, um local, uma mesinha onde você possa levar para aquele dia aquilo que Deus inspirou, para aquele formando, né? Para aquela ovelha. Então vai ficar tudo, com a graça de Deus, nós vamos estar preparados para acolher aquela ovelha que muitas vezes virá ferida, cansada. Muito cuidado quando as ovelhas vierem para você, para falar
de feridas do irmão, para que você não favoreça essas feridas. Acolha, escute e tente levar com que esse irmão ele tenha um outro olhar. Que ele consiga olhar para esse irmão que ele está ferido com outro olhar. Com um olhar de irmão, com um olhar que tem misericórdia, com um olhar que, apesar de tudo, ama. Entende? Então, a gente precisa ter esse cuidado. 4. O formador precisa estar disponível para o formando e se alegrar com as suas conquistas. É algo muito próximo, né, gente? É muita irmandade quando eu me alegro com as conquistas do irmão, conquistas pequenas, como é dele chegar e dizer assim, olha, eu tô conseguindo ir à missa diária. Que bom, irmão. Tô muito feliz por você. Por quê? Porque se eu, como formadora, não consigo viver isso, aquilo que Deus fez o meu formando conseguir viver vai me envergonhar. E vai me fazer dizer assim, poxa, eu preciso viver isso. Mas eu não posso deixar de me alegrar com ele, porque eu não estou vivendo isso. Entende? Pequenas conquistas, coisas pequenas. Hoje eu consegui fazer isso. Hoje eu consegui acordar. O formando pode chegar para vocês assim, hoje eu consegui acordar e agradecer a Deus porque eu estou viva. E você, que bom, que realmente mostrar a felicidade. Que bom que você conseguiu dar uma palavra de gratidão a Deus. Talvez o irmão nunca tenha feito isso. Para você é algo muito comum, mas o irmão talvez nunca conseguiu fazer isso, né? Então, que a gente se alegre com cada conquista do irmão, tá bom? 5. Eu vou me apressar aqui para a gente não se alongar muito na formação, tá? A formação pessoal não é uma conversa de amigos. Muito sério isso. Não é uma conversa de amigos. O seu formando, a sua formadora pode ser seu amigo, mas a conversa lá não pode ser de amigo, entende? Então, muito cuidado com essa questão de que a formação não é um encontro de amigos. O que vocês têm para falar como amigos vai ficar em outro momento, mas na formação não. A formação é a posição de formador e a posição de formando, certo? 6. Transferência de responsabilidade do formando para o formador. Vocês não podem permitir que isso aconteça. O formando precisa tomar uma decisão, ele não está bem no casamento dele, ele está decidido separar. Nós já vemos isso na comunidade. Eu, de forma particular, porque era uma formanda minha. E o formando pode querer que você diga, não, você deve sim, porque você está sendo agredida, você está apanhando. E a própria igreja, eu já vi isso de sacerdote falando, né? Que se você está sendo agredido, apanhando, com risco de vida, você não precisa permanecer nesse casamento. Você pode se separar, mas você não pode viver um outro relacionamento. Você vai ter que viver a castidade. Mas, mesmo com tudo isso, eu não posso dizer para o meu formando, deixe o seu marido, deixe a sua esposa. Então, você vai ter que levá-lo, através da oração, com o Espírito Santo, você vai ter que levá-lo a tomar a decisão dele. Porque não é você que vai dizer o que ele tem que fazer. Você vai ajudá-lo a discernir. A maior conquista, né? E a gente vai ver isso lá no final. Deixa eu até mostrar aqui. Isso já é a 12, certo? Eu disse que eram 11, né? Mas eram 12. E eu vou falar logo aqui junto com a 6, né? Você sabe se está sendo bem sucedido na formação quando o seu formando não depende mais de você e sim consegue ouvir a Deus sozinho. Você não vai precisar dar respostas para o seu formando. Você vai conduzi-lo a escutar de Deus. Vai chegar um momento, se você conduzir e fizer isso como tem que ser feito, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, vai chegar um momento que a ovelha vai dizer assim, olha, eu discerni isso, eu escutei de Deus. E ele vai chegar feliz porque ele escutou de Deus, entende? Então, você precisa ter esse entendimento. Você não deve dizer para o formando aquilo que ele tem que fazer, tá? Ele vai discernir junto com você
E muitas vezes é só a oração, a sua intercessão por ele. Poxa, ele me trouxe nesse caso da agressão, a mulher tá sendo agredida pelo esposo. Ele tá batendo nela e ela corre risco de vida. Eu vou ajudar essa irmã a discernir, né? A rezar, a escutar de Deus. E eu vou me colocar em jejum e oração por ela, para que ela escute Deus. Você está entendendo o papel do formador? Como é muito importante, não é eu chegar ali, rezar com ele, acabou-se. Ele vai viver a vida dele. Não, eu tenho que me responsabilizar pela vida dele. Na oração. Tem situações que a gente não vai poder ajudar, e a maioria das vezes é isso na nossa vida espiritual. A gente vai ajudar com a oração. Entende? Então, esse é o nosso papel como formador. Sétimo, muito cuidado para não levar o formando a viver suas infidelidades. Tipo, eu não vou à missa diariamente. Aí o meu formando diz, Mônica, eu não consigo ir à missa diária. Informando, né? Não, é assim mesmo. É assim mesmo, não tem problema, não, assim. Eu também não consigo, né? E tá tudo bem. Não. Você precisa viver essa missão, esse chamado que nós temos, esse compromisso. Faz parte do compromisso que você assumiu diante do altar. E aí, ao falar isso, a gente já pensa assim, poxa, o que aquela palavra diz? Eu tô levando ao irmão um jugo suave, fardo pesado, que eu mesmo não quero carregar. E isso vai levar para me levar a viver uma vida de conversão, certo? Oitavo, o formador tem a missão de rezar pela cura interior do formando. Continuar dia após dia. Se precisar jejuar, se vir uma necessidade, precisa jejuar por esse irmão. Eu tô vendo que ele tá indo embora, eu tô vendo que ele não quer permanecer, e eu continuo. E aí eu vou lá e me coloco em ordem de batalha, junto com ele para fechar as brechas, certo? Nono, o formador ajuda o formando a identificar seu pecado dominante, sua fragilidade. Eu preciso ajudar o meu formando a identificar aquilo que está fragilizando ele na caminhada. O que está fragilizando ele diante da partilha dele, motivado pelo Espírito Santo, ele vai falar. E a gente vai identificar. Eu identifiquei aqui. Identifiquei isso, eu acho que ele precisa de um retiro pessoal. Um momento onde ele vai escutar Deus, onde ele vai lá no formando e diz assim, olha, eu vou lhe direcionar, você viver um retiro pessoal. Entende? Não, eu vou lhe direcionar como está a sua questão do jejum. Você está jejuando? Então vamos lá, eu vou lhe direcionar que você precisa fazer jejum. Ou motivá-lo a uma novena, não sei. Mas você precisa ter esse olhar, certo? Viver esse processo de cura interior, perceber que é algo mais sério. Me procura e eu vou levar para a comunidade o que é que a gente pode fazer para ajudar esse irmão, tá bom? Qualquer coisa que vocês sentirem dificuldade, pode me procurar. E eu não sei muita coisa, mas a gente junto, conversa com o fundador, conversa com o conselho e a gente consegue ajudar esse irmão, tá bom? 10. O formador deve orientar sempre que necessário o retiro pessoal. Pronto, eu já coloquei aqui, certo? E a última, né, que é a 11ª, pra gente finalizar, né? O formador não precisa ter respostas rápidas, eu já falei isso também, né? Para o formando. E nem precisa ter todas as respostas. Basta ver com ele, à luz do Espírito Santo, os sinais, certo? Então, eu queria finalizar esse momento, né? Essa formação estava preparada, eu não conseguia gravar, porque aqui tá bem, né? A minha mudança tá bem... Ainda tô organizando as coisas, me ajustando aqui, né? Tô vendo ainda a questão do colégio dos meninos, é muita coisa. Mas eu consegui gravar hoje a formação. Então, eu queria pedir que vocês terminassem essa formação, rezassem, pedissem ao Senhor a graça de ser fiel a essa missão, que é uma missão muito importante. E se o Senhor confiou ela a você, é porque Ele sabe que você pode, que você é capaz, né? Então, eu queria pedir a vocês, né, que a gente possa unir as mãos nessa missão, que é uma missão, eu vejo uma missão de socorro, de resgate, né, de almas, dentro do nosso carisma. Hoje nós precisamos viver isso. Um momento onde eu lembrei agora de
o campo de guerra, né? E aqueles locais que são os hospitais, onde as pessoas vão lá. E a gente, agora eu lembrei, a gente viveu isso numa penúltima, né? Reunião do conselho, onde nós fomos adorar Jesus, né? E o Senhor foi motivando o fundador a falar sobre isso, e Deus foi falando muito, né? Sobre isso, que hoje a gente precisa viver essa ajuda, né? A curar as feridas, a ser aquele irmão que vai lá ser o enfermeiro. E agora eu lembrei desse local, né? Um local onde é um campo de guerra, e aquele espaço ali é o local onde os irmãos vão para curar, né, as feridas, e existem feridas profundas, né? Então a gente precisa levar os irmãos a esse local, e o Senhor inspirava o fundador, que é a capela, né? Que é estar com Jesus. Nós vamos ser só os mediadores, tá bom? Então, que Deus abençoe, que Maria os guarde, que o Senhor nos conduza nesse tempo tão lindo que a comunidade está vivendo. Deus abençoe.